Você já teve uma campanha lucrativa que na hora que foi escalar, ela degringolou, ela morreu, ela parou de converter? Isso acontece porque quando a gente escala, algumas métricas elas mudam. E hoje aqui eu quero te mostrar quais métricas eu analiso, como eu analiso uma campanha antes de eu escalar e como que eu escalo nossas campanhas. Sou Kátia Massa, estrategista digital há mais de 6 anos, e aqui nesse canal, meu propósito é te ensinar a viver do digital assim como eu. Bora lá então? Então, primeiro, antes de a gente ir para o gerenciador, eu quero te trazer aqui algumas informações, tá bom? Então, primeiro a gente vai achar as suas métricas. O que seria achar as suas métricas? Quando a gente analisa, quando a gente olha para dentro do gerenciador, a gente tem as nossas métricas, as métricas do nosso produto, daquele produto que a gente está rodando ali. Então, é muito importante que você tenha isso anotado num caderno, num bloco de notas, sempre na tela do seu computador, sempre na frente do seu computador, quando você for sentar e analisar suas campanhas. O que seriam esses? O nosso CPA ideal, que é o custo por venda. Então, a gente acha ele, é o valor do seu produto dividido por 2. Então, se o seu produto é R$50, o seu CPA é 25. O que seria? Você topa pagar até R$25 para vender aquele produto. Isso eu não estou contando os teus order bumps, tá? Não estou contando isso. Depois, outra métrica importante seria o CPM, é o custo por 1.000 impressões. Quanto que está custando para você anunciar para 1.000 pessoas? Isso também é uma métrica importante para você, tá? Porque a gente pode ter em nichos diferentes esse valor diferente. Então, é importante você saber qual é o seu valor, tá? Além disso, a gente também tem essas métricas secundárias, que seria a finalização de compra. Eu não estou falando de valor de compra, tá? Não estou falando de CPA. Eu estou falando de Initiate Checkout. Quanto que fica cada vez que a pessoa entra no teu checkout. Esse também é um valor super importante que você precisa saber o seu quando você for analisar uma campanha. A hora que a gente for lá para o gerenciador de anúncio, eu vou te mostrar o porquê. E o seu CTR? Um CTR bom, normalmente a gente fala que é acima de 1, 2%, tá? Mas eu já rodei campanhas aqui, quando o CTR subia acima de 1, ele não vendia. Então, ele vendia bem em ali 0,8, 0,9, ele vendia super bem. Quando passava de 1, ele já não vendia tão bem, tá? Então, por isso que eu digo, o seu CTR é o seu, tá? Não é o de geral de todo mundo. Outras informações importantes, tá? Eu vou passar antes de a gente ir lá para o gerenciador de anúncios olhar as métricas. Quando a gente escala, a gente perde margem. Então, por isso aqui, se eu falei, se o seu produto, se você topa R$25 para vender, se você está fazendo venda a R$25, quando você escalar, você vai fazer venda a 26, a 27, a 28. Então, talvez é que você vai perder um pouquinho de margem. Então, eu só sugiro você escalar quando está muito, assim, muito pertinho da sua margem, quando o seu order bump estiver vendendo bem junto, tá? Se não, é legal tentar abaixar o valor. Quando a gente escala, a gente cansa o criativo mais rápido. Então, o nosso CTR, lembra que a gente tem os nossos números? O nosso CTR, ele vai começar a subir, tá? Então, a gente cansa criativos mais rápido. Então, além da campanha que a gente está escalando, a gente precisa ter uma campanha testando novos criativos. Então, a gente tem duas formas de escala. A gente tem a escala horizontal e a gente tem a escala vertical. O que seria isso, Kátia? Escala horizontal, ela já hoje em dia, 2026, ela já não é mais tão aplicada, que seria a gente ficar duplicando as campanhas, tá? Então, a gente vai duplicando campanha, então a gente vai criando novas campanhas com o mesmo orçamento. Hoje em dia, já o Facebook Ads, o Meta Ads, ele já não tem como uma boa prática a gente fazer isso. Você pode testar, duplicar 2, 3 campanhas ali e testar. É um risco que você vai correr, tá? Mas hoje em dia já não é uma boa prática a gente fazer essa escala horizontal. Então, a escala vertical é quando a gente vai aumentando o orçamento dela, tá? Então, a gente vai aumentando o orçamento. E daí já vem a nossa próximo tópico, seria quanto que eu aumento de orçamento. A gente pega e está rodando um orçamento de R$25 e eu aumentar, eu dobrar esse orçamento para 50, o que vai acontecer é que vai acabar degringolando a sua campanha, tá? Então, eu recomendo que sempre que você for aumentar o orçamento daquela campanha que você viu que está legal, né? Ela está seguindo esses critérios aqui, ela está legal,
Então, você vai aumentar 20% por dia. Então, por exemplo, hoje eu analisei a minha campanha e ela tá legal, então eu vou aumentar 20%. Amanhã eu volto, analiso essa campanha de novo e aumento mais 20%. Até chegar no dobrar esse número, né? Então, de 25 ela passar para 50 e eu vou analisar. Quando ela chegar no dobrar, né, de 25 para 50, você vai deixar ela rodando 3 dias para ver se ela estabiliza e ver se ela mantém aquele orçamento rodando legal, tá? E sempre que a gente for pausar uma campanha, o que a gente vai olhar primeiro? O dia anterior, tá? Os últimos 3 dias, os últimos 7 dias e os últimos 30 dias ou o máximo, né? Se ela tá rodando há 14 dias, 15 dias, 17 dias, para olhar o máximo, tá? Então a gente vai olhar o último dia, que é o dia anterior, os últimos 3 dias, os últimos 7 dias e os últimos 30 dias ou o máximo. Agora vamos aqui pro gerenciador. Quero mostrar para vocês. Ó, aqui, essa campanha, aqui eu tenho algumas métricas que são criadas, tá? Se você não sabe como criar essas métricas, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino, eu vou deixar aqui em cima no card para você, tá? Então, eu tenho ensinando como criar essa coluna de análise, tá? Então, aqui você tá vendo que o orçamento dela estava de 210, a campanha hoje ela não está mais rodando. Isso quer dizer que eu escalei, ela aumentou o custo por resultado, mas ainda estava no custo por resultado que estava ok eu pagar. Então, quando a gente escala, ela aumenta a nossa margem, ela dá uma esticadinha na nossa margem. Então, se antes o meu CPM era de 80, 90 reais, agora já aumentou para 106. Então, ela já esticou a margem dela. Então, eu tenho uma gordurinha ali de 10% que eu uso, que são dos order bumps. Então, o order bump estava vendendo legal, então eu mantive essa campanha rodando. O CPM, o nosso CPM é de 32, 30. Então, quando começou a aumentar aqui, eu já vi que estava começando a degringolar essa campanha. O nosso CTR é esse mesmo aqui, é de 2 a 3%, tá? O nosso Connect Rate estava legal também. A conversão da página começou a cair, então foi por isso que a gente pausou essa campanha. Então, conversão da página, conversão do checkout e custo por compra. Lembra que eu falei? Então, qual é o nosso Initiate Checkout? Nosso Initiate Checkout era de 38, tá? Então, o nosso Initiate Checkout, ele é mais baixo que isso, ele é de 18 reais. Então, quando ele começou a ficar caro, eu já sabia que ele ia começar a degringolar essa campanha, a gente pausou ela antes, tá? Outra coisa que eu falei, né? Quando a gente começa a analisar, a gente analisa os últimos 30, o último dia, o último 3, o último 7 e os últimos 30. Ó, o nosso CTR começou a cair também, que eu te falei, ele fica entre 2 e 3. O nosso CPM começou a subir. O nosso custo por compra também, ele estava na margem ali, já pronto para dar um prejuízo. Então é assim que a gente analisa. Agora eu vou trazer para vocês quais são as porcentagens ideais aqui, ó, de conversão. Então a gente tem essas métricas, que essas métricas elas são criadas até aqui, elas são criadas lá do dentro do gerenciador, e a gente tem que estar com elas acima dessa taxa ideal. Então vamos lá, o nosso Connect Rate, a taxa ideal dele é acima de 70. Então qualquer coisa acima de 70 tá legal. Eu gosto de manter acima de 80, tá? Eu gosto de manter acima de 80. Depois a gente tem da página para o checkout. Então as pessoas que foram na nossa página e depois foram para o nosso checkout, acima de 30. 30% das pessoas que caíram na nossa página, elas obrigatoriamente precisam ir para o nosso checkout. Depois a gente tem do checkout para compra, e uma boa média também é 20. Então, 20% das pessoas que chegam no nosso checkout, ela precisa converter. Tá? Se não está convertendo, a gente precisa voltar lá e analisar nosso checkout, a nossa página, a nossa velocidade de página, tá? Page view, então é página versus compras. Um bom número é de 2%, mas isso é muito, muito de produto, tá? É um produto mais de valor agregado maior, de valor agregado menor, de urgência, vai depender, tá? Então, mais acima de 2 é bom manter. Depois a taxa de compra do order bump, tá? Acima de 20. Então, 20% das pessoas que compram o teu produto, elas obrigatoriamente não, né? Mas tem alguma coisa errada se a pessoa não compra o teu order bump, tá? Então, você precisa dar uma olhadinha na copy do order bump. Então, a gente tem 20% para order bump 1 e 18, 19% para order bump 2, ali até 15%, tá? Compra de upsell direto, já oferecido logo após a venda, tá? Acima de 10 também. E a taxa
de compra de downsell. Downsell é aquele produto mais barato, acima de 5%. Então, a gente tem isso aqui, são números do nosso funil depois da compra, tá? Então, a gente tem isso aqui, que é lá dentro do gerenciador que a gente vai ver esses números, tá? E depois a gente tem esse aqui, que a gente vai ver dentro da nossa plataforma de venda. Então, a gente usa aqui a Hotmart, então a gente olha isso aqui lá dentro da Hotmart. Então, 20% de pessoas que compram o nosso primeiro produto vão comprar nossos order bumps. O nosso upsell, 10%, o nosso downsell, 5%, mentorias aqui também entraria entre 3% e 5%, tá? Então, quando a gente está falando de escala, a gente precisa sempre olhar o nosso funil no modo geral e olhar as nossas métricas também, tá? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. E se você precisa da minha ajuda para olhar o seu tráfego, o seu produto e a sua oferta, eu vou deixar aqui embaixo o link do WhatsApp da minha equipe. Você pode chamar lá. A gente tem uma consultoria, tá? Que é de 1 a 2 horas, onde eu vou dar uma olhadinha no seu tráfego, no seu produto e a sua oferta, tá? E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau!